acho que estou com o microfone aberto. Antes comece alguma obra aí perto. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 14 de setembro de 2022. Vamos analisar inicialmente o processo 41.726. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela 3X Produtos Químicos Limitada. 3X Produtos Químicos Limitados. Eu sou o relator desse processo. Não há pedido de sustentação oral. E trata-se de apenas uma acusação, que é de crédito indevido de ICMS entre julho de 2016 e setembro de 2019, conforme demonstrativo 1, decorrente da escrituração de 29 documentos fiscais relativos à entrada de mercadoria do estabelecimento que não atende às condições previstas no item 3 do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 59 do RICNES. Os documentos são de emissão de Colovec do Brasil, distribuidora de produtos químicos limitada, que teve sua situação cadastral declarada nula por simulação de existência do estabelecimento, conforme o processo número tal, com efeitos a partir de 1º de junho de 2016. Regularmente notificado por meio das notificações fiscais números tais, o contribuinte não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a ocorrência das operações, visto que na documentação apresentada não há evidência suficiente de que a beneficiária dos pagamentos é a empresa Colovec do Brasil e a mercadoria foi transportada e entregue no estabelecimento da autuada. Então, é o caso aqui de mais um documento inidôneo, né? Crédito fundado em documento inidôneo. Os senhores já tiveram acesso ao voto, então não vou lê-lo, vou apenas destacar as questões particulares aqui desse caso, né? Inicialmente tem uma alegação de nulidade do AIM por falta de relatório circunstanciado, né? Então eu coloco aqui que isso não é causa de nulidade, né? Não há nenhuma obrigatoriedade desse documento, que se faz necessário quando há alguma questão complexa no auto, tá, precise mais detalhamento. No caso aqui, é uma questão simples que a gente todos os dias trata aqui na Câmara, desnecessária e, portanto, afasto essa preliminar de nulidade. Vamos lá, com relação a Colovec, essa empresa ela teve a sua inscrição suspensa, né? Inicialmente, nesses autos, quem supostamente teria enviado as mercadorias teria sido a filial da empresa, né? Nessa data, 2016, a matriz havia sido inicialmente cancelada a inscrição dela, né? E, em função do cancelamento da matriz, também a filial foi suspensa. Teria sido cancelada, né? Porque eu estou falando suspensa que houve aqui um momento aí em 2016 ainda, desculpe, 2018, no meu voto eu coloco essas datas aí, em que a filial foi visitada pelo fiscal. Exatamente, foi dezembro de 2017, na verdade. Em 2018 foi o processo de nulidade. Então, a filial, em dezembro de 2017, ela foi visitada, né, para ver. Numa primeira visita, não havia ninguém lá na salinha, né? Isso é uma sala comercial no segundo andar de um prédio, né? Foi visitado, não havia ninguém. Um funcionário de uma outra empresa que também funcionava, né, um outro escritório ao lado, falou: olha, aí não tem ninguém, não vem ninguém, e tiraram os móveis daí há alguns dias. Não soube precisar a data. O fiscal retornou alguns dias depois, uma semana, 10 dias depois, nova visita, não tinha ninguém, e aí um outro funcionário de um outro escritório falou: olha, entre o dia
10 e 12, eles retiraram todos os imóveis, aí não tem ninguém aí, não. Ok. Bom, nisso procuraram, o fiscal procurou a imobiliária, e a mulher falou, olha, ainda não estou sabendo que tiraram os móveis e tal, mas não houve a entrega da chave, o que realmente iria acabar com o contrato. O fato é que depois houve, né, em janeiro de 2018, houve essa devolução da chave e tal, tudo mais. Mas o fato é que, efetivamente, essa empresa já não estava funcionando, né? Nunca havia funcionado nesse local, né, do processo de... só que quando foi suspenso preventivamente, né, eu coloco as datas aí, a inscrição foi suspensa preventivamente, essa Colovec entrou com mandado de segurança, conseguiu lá uma liminar, e depois até conseguiu a segurança, porque... por um único motivo, que não havia sido feito havia feito a não localização, tal, mas todo o procedimento de constatação de nulidade, o PCN, não havia sido feito nos moldes, tal, né? Então, essa foi a decisão do juízo, e aí o FIS procedeu ao PCN, fez, e aí efetivamente cancelou retroativamente essa data, né, 1º de junho de 2016, a inscrição dessa empresa, tanto da filial quanto da matriz, né? Aí, definitivamente, né? Houve lá todo o procedimento de defesa, tal. Então, essa é a situação que efetivamente tinha da Colovec, né? Mas, efetivamente, era uma salinha, não deu para perceber aí dos documentos, né, que foram enviados, né, que a mercadoria saía lá, né, saía como se tivesse sido uma venda à ordem, só que não há nenhuma documentação nesse sentido, né, mas teria saído de uma outra empresa, né, que era vizinha, praticamente, da matriz, né, do que teria sido a matriz em algum momento. Assim, a matriz seria a Rua A, número 110, né, e a empresa de onde saía a mercadoria era a Rua A, número 150. Alguma coisa mais ou menos assim. Aliás, os números acho que eram até isso, 150, 110, 150 de uma determinada rua, de uma mesma rua, né? Mas o fato é que E aí depois ele até junta algumas coisas aí, que supostamente depois essa empresa... Isso lá no processo, né? Não no processo judicial, no processo de defesa do PCN, que supostamente essa outra empresa aí teria feito um contrato de sublocação com ela, umas coisas que não faz sentido, mas efetivamente a grande pergunta que o fisco fez para o contribuinte em toda a história é de onde saíram as mercadorias, né? Onde saíram as mercadorias? Né? Perguntando para a Colovec. Em nenhum momento ela inventa nulidade, mas em nenhum momento ela fala, não, as mercadorias saíram lá daquela empresa, ou seja, daquela outra, aqui foram vendas à ordem, aqui está a documentação, nada, né? Que claramente essa empresa aí, pelo menos desde 2016, era para venda de notas não, para acobertar, né, operações de outras empresas, né? Então, essa é a situação do suposto emitente de documentos fiscais, né? Agora vamos analisar, então, aqui a questão do autuado, né, que supostamente teria comprado mercadorias dessa Colovec aí, né? E, obviamente, a principal alegação é da boa-fé, e vou analisar. Então, eu vou ler só os trechos aqui das provas com relação à boa-fé, né? Ela juntou aos autos pedidos de compras e ordens de produção, certificados de pesagem, lançamentos nos livros de área e razão, cópias das DANFs e cópias de comprovantes de pagamento de títulos, com os quais tenta comprovar a regularidade e o pagamento das operações em tela. Aí vou eu. Embora a irregularidade do suposto fornecedor da autuada só tenha sido constatado pelo fisco após o início das operações que ela disse ter realizado, não trouxe aos autos nenhum elemento que indique ter tomado as precauções mínimas para se assegurar da regularidade fiscal de seu suposto fornecedor antes das operações comerciais. Não realizou consulta ao Sintegra ou ao CNPJ, nem trouxe nenhum outro documento que na prática comercial se exige de seus parceiros, tais como contrato social, certidão do CNPJ, referências bancárias, etc. Além disso, os e-mails juntados demonstram que as negociações
se deram com a empresa Lab Mix Produtos Químicos Limitada. E a autuada não demonstrou sua relação com a Colovec. Tem uma questão aqui que eu falei, né, que embora, isso eu vou falar mais para frente, ela não trouxe Sintegra, sim, isso é fato, né? Com relação às negociações, algumas operações, ela traz uma série de operações, né, que ela traz lá alguns e-mails, ela fala que não trouxe todos, por perda de e-mails, tal coisa, mas o fato é que o que tem de e-mail, a negociação teria sido se dado com essa tal de Lab Química aí, Lab Mix Química, né? É o e-mail que foi trocado. Agora, uma coisa que eu coloquei ali, que, olha, embora a constatação da nulidade tenha sido após o início das operações, né, foi concomitante, para falar na frente, foi concomitante, tanto que o que interrompeu as operações, as supostas operações entre as duas, só ficou interrompida no intervalo lá de 2 ou 3 meses em que ficou suspensa efetivamente, né, a inscrição da Colovec, né, até que fosse restabelecida, né, por força maior de segurança, e depois interrompida, até a véspera, de novo, até a véspera do cancelamento lá em 2018, 2019, ela ficou, ela supostamente manteve operações. Então, ou seja, nós estamos aqui em 2017, mesmo considerando aqui, né, a situação de fato aqui, não há nenhuma discussão que em 2017 já não havia ninguém mais mesmo nesse suposto interesse, essa salinha comercial aí, já não existia mais essa salinha em janeiro de 2018. Em dezembro de 2017 já estava desocupada, não existia mais, né, essa salinha, nem mesmo essa salinha. E agora as operações continuaram, né, saindo dessas salinhas, as operações continuaram ao longo de todo o tempo, foram interrompidas lá de 2 ou 3 meses em 2018, quando estava vigendo a suspensão, né, preventiva da filial, e se manteve até que em 2019 foi efetivamente encerrada, né? Foi cancelada a inscrição. Então, até as vésperas, lá uma semana, 10 dias antes, ela ainda estava supostamente estava transacionando, né? Quer dizer o seguinte, que efetivamente ela sabia, ela teve conhecimento da suspensão temporária, né? E nem assim, né? Não sabia de nada, não tem como não saber, né? Alguma coisa, alguma evidência foi dada a ela da irregularidade da Colovec, né? E aí continuo eu aqui. Os pedidos de compra, eu falo que os pedidos de compra e ordens de produção são inúteis para comprovar a origem das mercadorias, pois são papéis da lavra da própria contribuinte, da autuada, né, sem qualquer comprovação de terceiro, mostrando-se frágeis diante do fato comprovado de que não foi a empresa supracitada a real vendedora das mercadorias que diz ter recebido. Também os certificados de pesagem não se prestam a esse mistério, pois informam apenas o peso da carga e não a sua origem. Porque ela traz aqui os certificados de pesagem, né, lá na cooperativa de produtores rurais, de Sertãozinho, alguma coisa assim, onde teria pesado os caminhões, né? Ou seja, o que está em discussão aqui não é se a mercadoria entrou ou não no estabelecimento, se foi comprada ou não a mercadoria, né? Acredito que tenha sido comprada, né? Mas nós estamos discutindo aqui a origem delas, né? E aqui entra um ponto bastante particular, que é em relação aos pagamentos, né? Nem mesmo o pagamento das operações pode ser comprovado pelos documentos apresentados. A maior parte deles apenas informam o pagamento de títulos, sem identificar o favorecido, pois os boletos que informariam o cedente do título não foram trazidos aos autos. Os comprovantes que indicam o beneficiário do pagamento comprovam que os pagamentos foram feitos, aí tem 3 destinatários, multi-recebíveis, Comex Export e Invista 2 para o investimento, etc. Terceiros estranhos às supostas operações comerciais. E aí eu cito aqui os exemplos, né,
desses comprovantes de pagamento. Apenas em alguns comprovantes, a Colovec está indicada como beneficiário final, mas essa informação é preenchida unilateralmente pelo usuário do sistema de cobrança eletrônica de títulos e não é submetida à análise de consistência. Concluindo, não há um único documento nos autos que comprove um pagamento à empresa supostamente vendedora. Que aqui é uma particularidade, né, que ele faz lá um cotejo das notas com os pagamentos, né? Efetivamente, há lá pagamentos de títulos, né? Vem lá o número do boleto, né, que foi pago, só que na maior parte deles não tem nenhuma informação além desse número. Quando não tem os boletos, né, que nos diriam alguma informação mais, né? Quem teria sido o emitente do boleto, tudo mais. Essa informação para a gente não traz nada, porque, de novo, não se discute que ele pagou a mercadoria. A questão é para quem ele pagou, né? A grande questão é essa. Aí, a partir de um determinado momento, lá começam a surgir os beneficiários, né? O beneficiário da CNPJ do pagamento. E aí são essas empresas que, em tese, não seria um grande problema, né? Que poderia ser a cessão de títulos e tal. Mas, de qualquer maneira, não há também essa relação, não há nenhuma relação entre não se sabe quem cedeu esses títulos, né? Ainda que seja, né? Pode ter sido a Colovec, pode ter sido qualquer, a Labmix, pode ter sido a outra lá de onde saiu a mercadoria, ou pode ter sido qualquer um, né? A gente sabe que, efetivamente, não foi a Colovec que recebeu esse dinheiro. Isso é o que o boleto, o comprovante está nos dizendo, né? E aí, em alguns poucos, aí vem lá uma informação de que eu nem conheci o beneficiário final, né, que chama de beneficiário final lá, que ele fala que o beneficiário é a multi não sei o que lá, investimentos. Beneficiário final, em alguns vem lá, tá o Colovec e tal. E agora, essa informação aí, o quem de quem, né, essa informação está muito distante da... Ainda que seja... ainda assim, apenas em alguns boletos, né? E eu entendo que essa informação ela não compõe, né? O pagamento, ela não participa ali do pagamento, ela supostamente estaria indicando uma relação do beneficiário com o terceiro, que está fora dessa relação que o banco está testando, né? O que o banco está testando é um pagamento de um boleto, né? E esse boleto e ainda é discutível isso aí, né? Mas eu até tomaria como verdadeiro que o pagamento foi feito a multi, né? Agora, esse final aí é uma relação fora fora do boleto, vou colocar assim, que está sendo colocado, né? Entre o cedente do crédito e o tomador do crédito. Não tem nada, né? Ou seja, eu não tenho essa... E aí pode ser qualquer um. Quem preencheu o boleto lá, fez o boleto, poderia ter colocado qualquer informação nesse sentido, né? Ao meu entendimento, pelo menos. De maneira que eu afasto então, esses comprovantes de pagamento como sendo pagamentos feitos à suposta vendedora, né? E aí eu acrescento aqui que eventuais lançamentos no livro diário Razão são inúteis para comprovação de pagamentos, pois se tratam de registros unilaterais de contribuinte baseados em documentos comprovadamente inidôneos, né? Óbvio, ele está lá retratando o pagamento de um documento, né? É um registro verdadeiro baseado em um documento falso, né? Um documento com falsidade, né? Inidôneo. Então, esse registro não acrescenta em nada, né, a solução aqui da nossa lei. E, continuando, então, a prova dos pagamentos, as operações da suposta vendedora, fundamental em processo de creditamento sustentado em documentos inidôneos, não foi produzida pela autuada. Aponto, por fim, que a diligência fiscal que constatou a não localização da suposta vendedora foi feita em 18/8/2017. Então, nessa data já, isso foi lá na matriz, né, que foi o momento já que suspendeu, então, a inscrição da matriz. Data em que sua inscrição foi supostamente foi suspensa preventivamente e reativada semanas depois por força de liminar em mandado de segurança. Vê-se que tal... então, eu falei... então, na verdade, é o seguinte, em dezembro de 2016...
Eu falei que em dezembro eu falei em dezembro de 2017, então possivelmente foi 2016 que teve lá. Essa suspensão aqui foi em agosto de 2017. Que isso já foi num momento posterior aqui. Então, de agosto a setembro, em outubro já foi reativada a inscrição, né? Foram menos de 8 semanas, menos de 2 meses depois. Vê-se que tal ato foi contemporâneo às operações aqui discutidas, ocorridas até 12 de setembro de 2019, e se deu em um momento de relação comercial plenamente ativa entre a Autuada e a Colovec, interrompida, parece, pelo cancelamento definitivo da inscrição estadual no dia seguinte, né? Que, na verdade, o processo lá que concluiu foi no dia 13 de setembro de 2019, né? que cancelou definitivamente a inscrição da Colovec. Fosse essa relação verdadeira, com facilidade a recorrente teria amealhado provas em conteste da regularidade fiscal de sua parceira comercial, pois desde aquela primeira data, ou seja, junho de 2017, já era pública a sua condição de suspensa, indicando alguma irregularidade fiscal. Concluindo, não encontro nos autos elementos que caracterizariam a boa-fé da autuada, na esteira da jurisprudência do TIT. E, a partir daí, passa algumas questões que os senhores já conhecem, com relação à retroatividade do ato. Ela pede a aplicação de 507A, fala que não é possível, porque a conduta dela implicou falta de pagamento do imposto. Ela fala que tem a aplicação do artigo 112 CTN, eu coloco que não há nenhuma dúvida que ensejaria a aplicação desse artigo. Afasta a aplicação da multa confiscatória e termino aqui que, por fim, merece acolhimento o pleito da representação fiscal, a folha tal, de limitação dos juros de mora ao índice da taxa Selic, pois esse encontra-se conforme o novo enunciado da súmula 10 de 2017 deste egrégio tribunal. Em conclusão, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Bom, senhores, esse é o meu voto. Eu coloco a apreciação dos senhores. Só vou fazer aqui uma pequena correção, que ficou uma concordância aqui de um plural. Processo em discussão? Deixa eu, então, registrar. Se não há nenhuma manifestação, eu peço, então, aos juízes que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela Triex, Produtos Químicos Limitada. Continuando, então, com a sessão, vamos analisar o processo 41.42.980. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Manin Comercial Farmacêutica Limitada. A relatora desse processo é a doutora Adriana Cristiane dos Santos Ribeiro, a quem eu passo, então, não há pedido de sustentação oral, e eu passo, então, à doutora Adriana a palavra para que ela apresente o seu voto. Doutora Adriana, à vontade. Obrigada, Samuel. Eu vou ler meu voto, então.
Trata-se de recurso ordinário interposto em face da decisão de primeira instância que julgou procedente o AIN que relata as seguintes acusações. Item 1. O contribuinte acima qualificado, quando enquadrado no regime Simples Nacional, deixou de efetuar o recolhimento antecipado do ICMS devido pelas operações próprias de saída de mercadoria e subsequentes, por meio de guia de recolhimentos especiais referente à entrada em território paulista de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária oriundas de outras unidades da Federação. Trata-se de aquisições interestaduais de medicamentos de estabelecimentos situados em estados que não são signatários de acordo de substituição tributária com o Estado de São Paulo, cujas notas fiscais de entrada foram escrituradas no respectivo livro registro de entradas do autuado. Regularmente notificado, o contribuinte não apresentou comprovação de retenção antecipada do imposto nos termos do artigo 426-A do RICMES. Da mesma forma, não constam recolhimentos de ICMS-ST em sua conta fiscal, conforme comprovam os demonstrativos, notificação e demais documentos juntados. No item 2, trata da mesma acusação, com a diferença de que o contribuinte estava qualificado no regime periódico de apuração. O item 3 também trata da mesma acusação, enquadrado no regime periódico de apuração, mas nesse caso as notas fiscais não estavam registradas, mas a aquisição foi reconhecida pelo contribuinte após notificação. E o item 4 creditou-se indevidamente de ICMS devido a operações de aquisição interestadual de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Assim, resumidamente, o auto de infração acusa a autuada nos itens 1 a 3 de falta de recolhimento de ICMS na entrada do Estado de São Paulo de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em aquisições de medicamentos remetidos por contribuintes localizados em estados que não são signatários de acordo de substituição tributária com o Estado de São Paulo. A diferença entre os itens 1 a 3 é que o item 1 refere-se a operações escrituradas ocorridas quando a autuada estava enquadrada no Simples Nacional. O item 2 refere-se a operações escrituradas ocorridas quando a autuada estava enquadrada no RPA. E o item 3, operações não escrituradas ocorridas no RPA. O auto de infração também acusa a autuada, no item 4, de crédito indevido de ICMS referente à entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Em seu recurso, a autuada alega em síntese que os órgãos de julgamento administrativo podem e devem enfrentar alegações versando sobre inconstitucionalidade de leis. Quanto ao item 1 do AIN, o auto de infração utilizado não é o mecanismo adequado nos termos do artigo 87 da Resolução CGSN 140 de 2018, pois seria optante do Simples Nacional à época dos fatos e, portanto, o mecanismo adequado seria o auto de infração e notificação fiscal, a INF. Em argumentação comum aos itens 1 a 3 do AIN, alega a inconstitucionalidade do regime de substituição tributária por ofensa, entre outros princípios, ao princípio da legalidade tributária, eis que a presunção de ocorrência de fatos geradores de tributo, os quais podem se realizar ou não. Quanto ao item 4, alega que, como consequência da inconstitucionalidade do regime de substituição tributária, o crédito do ICMS obtido como indevido é direito da recorrente, dentro do regime periódico de apuração. Subsidiariamente, pede a relevação ou, ao menos, a redução da penalidade aplicada nos itens 1 a 3 do AIN, pois não teria agido com dolo, fraude ou simulação e não teria faltado ao pagamento do imposto. Também, subsidiariamente, pede a reclassificação e consequente redução da penalidade aplicada no item 3, pois seria mais gravosa que aquela imposta a condutas de menor gravidade. Por fim, com relação a todos os itens do AIN, alega a ilegalidade na aplicação de índice de juros moratórios sobre a base de cálculo das multas de ofício. Em seu parecer, a douta representação fiscal enfrenta os argumentos apresentados pela autuada e se manifesta pelo não provimento do recurso ordinário. Seu breve relatório os autos. Passo ao voto. A alegação de que os órgãos de julgamento administrativo podem e devem enfrentar alegações versando sobre inconstitucionalidade de leis não prospera, pois a Lei 13.457 de 2009
que dispõe sobre o processo administrativo tributário, quando trata da competência dos órgãos de julgamento, estabelece em seu artigo 28 que é vedado afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, ressalvando nos incisos 1 a 3 as hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada. Então, eu reproduzo os 3 incisos. A sistemática do regime de substituição tributária não foi proclamada inconstitucional em nenhuma dessas hipóteses. Além disso, o artigo 28 da Lei 13.457, de 2009, é norma válida, vigente e eficaz. Assim sendo, permanece a vedação a este órgão de julgamento de afastar o regime de substituição tributária por suposta inconstitucionalidade. A alegação de que o item 1 do AIN deveria ser lavrado por auto de infração e notificação fiscal, pois a autuada seria optante do Simples Nacional à época dos fatos, deve ser afastada. A Resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional, que dispõe sobre o regime especial de arrecadação e recolhimento de tributos devidos pelas empresas optantes pelo Simples Nacional, prevê no artigo 5º, inciso 12, alínea A, que o ICMS-ST não está abrangido nesse regime e que deverá observar a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Então, eu reproduzo aqui os trechos dispondo aqui sobre a abrangência do regime, os tributos abrangidos, tributos não abrangidos, dentre os quais está aqui o ICMS devido por substituição tributária. Além disso, quando a resolução trata do AINF, ela determina que ele deverá contemplar todos os tributos abrangidos pelo Simples Nacional. Reproduz o artigo 88. Portanto, o item 1 do presente auto de infração, por se tratar de ICMS devido por substituição tributária, tributo considerado não abrangido pelo Simples Nacional, foi corretamente lavrado por meio de auto de infração e imposição de multa, não havendo que se falar em nulidade. Quanto ao mérito das acusações, nos itens 1 a 3, não há qualquer controvérsia nos autos. A autuada não contesta que adquiriu mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, oriundas de Estado não signatário de acordo de substituição tributária com o Estado de São Paulo. Também não contesta a falta de recolhimento do imposto na entrada dessas mercadorias no território paulista, nos termos do artigo 313, tá? Combinado com o artigo 426-A do RICMES. Além disso, não questiona os demonstrativos e anexos juntados às folhas 9 a 59. O recurso da autuada, quanto ao mérito, restringe-se a questionar a constitucionalidade do regime de substituição tributária. Conforme mencionado no início do voto, é vedado a este tribunal afastar a aplicação de lei sobre a alegação de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, o que não é o caso dos presentes autos. No entanto, ainda que assim não fosse, a arguição da autuada não merece prosperar, pois o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, reserva à lei a possibilidade de exigir pagamento antecipado de imposto relativo a fatos geradores futuros, assegurando o direito à restituição da quantia paga nos casos de não realização do fato gerador presumido. Em consonância com a Constituição Federal, a legislação paulista instituiu essa obrigação através do artigo 60 e artigo 2º, parágrafo 3º-A, da Lei 6.374 de 89. Por fim, com fundamento de validade nesses dispositivos legais, o artigo 426-A do RICMES regulou a matéria. Dessa forma, mantenho os itens 1 a 3 do AIN, pois as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar as condutas descritas no relato da infração, e a autuada não conseguiu infirmar as acusações fiscais. Quanto ao item 4 do AIN, a autuada argumenta que teria direito ao crédito de ICMS, tido como indevido, porque entende que o regime de substituição tributária é inconstitucional. Conforme discorrido acima, não há que se falar em inconstitucionalidade do regime de substituição tributária. E ainda que assim não fosse, o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009 veda expressamente que este tribunal afaste a aplicação de lei sobre a alegação de inconstitucionalidade. Assim sendo, como não há controvérsia a respeito do destaque indevido da ICMS das mercadorias sujeitas à substituição tributária, demonstrado às folhas 61 a 64, mantém o item 4 do AIN. Quanto ao pedido de redução ou relevação da multa aplicada nos itens 1 a 3,
deixo de acolher, pois o artigo 527 do RICMES veda sua aplicação quando há falta de pagamento do imposto, o que é exatamente o caso desses itens, conforme claramente descrito no relato das infrações, a folha 1, infrações relativas ao pagamento do imposto. Quanto ao pedido de reclassificação e consequente redução da penalidade aplicada no item 3, a autuada argumenta que essa multa seria superior àquela imposta ao contribuinte sonegador. Entendo corretamente aplicada a multa relativa ao item 3, pois além de não recolher o tributo por meio de guia especial, a autuada não escriturou regularmente o livro fiscal próprio. Ainda em relação ao item 3, a autuada afirma que a decisão recorrida não teria analisado esse pedido de reclassificação ou redução de penalidade. No entanto, a decisão recorrida analisou o argumento conforme folhas 659. Eu reproduzo aqui o trecho da decisão recorrida. Por fim, afasto a alegação de suposta ilegalidade na aplicação de índice de juros moratórios sobre a base de cálculo das multas de ofício, pois esse assunto encontra-se pacificado conforme súmula 13 de 2018, de caráter vinculante no âmbito deste tribunal, nos termos do artigo 52 da Lei 13.457 de 2009. Aqui também se equivoca a autuada quando diz que a decisão recorrida não analisou a questão, pois a ilustre julgadora assim se manifestou a respeito do tema, folhas 659, eu reproduzo também o trecho da decisão recorrida. Assim sendo, diante do exposto, nego provimento ao recurso ordinário. São essas as minhas considerações. Obrigado, doutora Adriana. Processo em discussão. Se não há nenhuma intervenção, eu peço só um minutinho aqui. Ok. Questão que confirma em presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem, então, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pela Manin Comercial Farmacêutica Limitada. Com isso, nós cumprimos a pauta de hoje. Estou aqui. Muito bem, consegui aqui encerrar. Muito bem, então, cumprida a pauta, agradeço a presença e a participação dos senhores na sessão de hoje e dou, então, por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara de Julgadores do TIT, sessão do dia 14 de setembro de 2022. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação.